A seguir, nós passaremos a palavra à companheira Clara para dar um alô a todas as companheiras. É a importância que você... Tá bom. Boa tarde a todas e a todos, os que estão já inquietos, né, porque está um pouco demorado já, né? Eu fui apanhada de surpresa, porque não estava previsto vir para essa mesa aqui, mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela deferência. Eu acho que o fato de eu estar aqui na mesa significa, provavelmente, estou dando esse caráter, esse valor, a luta, a uma pequena representação do que foi a grande participação das mulheres na luta contra a ditadura. Cada mulher das que estão aqui, infelizmente não tem tantas, porque muitas nem sabiam desse evento, talvez por isso não estejam, e estão todas espalhadas pelo Brasil. As mulheres tiveram um papel na luta contra a ditadura que não está contado até hoje. E eu tenho praticamente colocado à disposição, porque o pessoal telefona e convida e chama, e às vezes a gente está muito cansada, porque, afinal de contas, a gente já não é criança, né? Eu vou fazer 83 anos, não é brincadeira os anos que a gente teve para trás e que ainda tem pela frente. Então, muitas vezes, a gente não consegue dizer não para poder fazer o possível e tornar conhecida a participação de todos os homens e mulheres que lutaram contra a ditadura, que, como eu disse no dia que eu recebi a anistia, infelizmente, a maioria do povo brasileiro não sabe até agora o que realmente aconteceu no Brasil. Infelizmente, os meios de comunicação que fazem o estardalhaço quando alguém recebe X quantia em relação à anistia, são incapazes de procurar as pessoas e pedir que essas pessoas contem para os mais jovens, para os que estão agora crescendo e que acham que não tem ninguém lutando no Brasil, que é tudo corrupção, vagabundagem, que ninguém quer nada, que essa é a imagem que eles passam para a juventude brasileira, não passam a história e o valor de homens e mulheres que construíram essa nação para chegar ao que nós chegamos hoje. Se não fosse essa luta, nós não teríamos a democracia, que ainda não é perfeita, mas é a que nós temos hoje. A ditadura teria se arrastado por mais anos, já durou bastante, matou muita gente, torturou, aniquilou, mas não teríamos chegado a essa anistia. O Brasil hoje, a gente viaja, porque eu sou da Associação de Mulheres pela Paz e sou de outras entidades, Conselho Nacional do Direito da Mulher, etc., a gente viaja para eventos e tudo, fica todo mundo admirado. Como é que nós, num país desse tamanho, temos essa liberdade hoje? O pessoal diz isso. Como é que vocês chegaram a essa situação? Como é que vocês têm um presidente operário? Como é que todo mundo fala? Como é que todo... Quer dizer, há um sentimento de interesse enorme pelo que é o Brasil hoje. E esse Brasil é hoje assim, graças a todos vocês que estão aqui e aos que morreram. Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar de ter conseguido chegar até aqui. O que é que falta, na minha opinião? Falta. Tem um grupo aí conversando, por favor, um minutinho só, por favor. Eu acho que é a alegria do encontro, né? Deve ser isso. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, não tem importância a idade, em que organização militou, se é branco, se é preto, se tinha uma tarefa mais à frente, se pegou em armas ou não pegou em armas. Isso não é a discussão da agora. A discussão da agora é que todos contribuíram para nós chegarmos a essa democracia. Todos. E é com essa maneira de pensar que eu acho que a gente deve combater o sectarismo que tem entre os próprios homens e mulheres que lutaram. Porque qualquer iniciativa desse tipo, juntando com outras que já vêm vindo e outras que terão que vir, só pode dar certo se a gente conseguir unir cada vez mais todas as forças
que lutaram. Não adianta, não tem importância se a gente vai achar que Marighella estava certo porque pegou em armas ou não pegou em armas. Porque fulano pregou a luta pacífica, porque era contra a resistência armada. Se o militar que lutou dentro do quartel ou fora do quartel, o cara que alfabetizou pelo método Paulo Freire ou não alfabetizou, isso não é a discussão da agora. A discussão da agora é resgatar a história de todos quantos lutaram no Brasil e tornar isso público. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente fizer atividade, quanto mais a gente reunir, quanto mais a gente exigir que os meios de comunicação contem a história verdadeira. Eu, por exemplo, achava que esse ano agora, por causa de 68, né? Eu imaginava que ia ter muitas atividades esse ano. Foram poucas até agora, na minha opinião. Eu achava que ia ter muito mais do que... É verdade que já aconteceram algumas. Mas, por exemplo, eu imaginava que todos os meios de comunicação iam fazer documentário, todos os jornais iam fazer reportagem, iam procurar todo mundo, porque tem histórias maravilhosas nesse Brasil, no interior, na cidade, nas grandes e nas pequenas cidades do Brasil, que ninguém conhece. Quantas pessoas anônimas estão na sua casa, quietinhos, contribuíram nesse processo de resistência? Para a gente derrubar a ditadura e para contribuir para construir a democracia no Brasil. Então, a minha palavra final, né, porque eu não queria falar, né, já me deram a palavra, eu vou falar... Então, eu queria fazer um apelo. Todos nós aqui, não tem problema da idade, da cor, da raça, da experiência mais pacífica ou menos pacífica. Todos nós temos que nos orgulhar de que nós contribuímos, nem que for um pouquinho assim, ou um pocão, para que essa luta se desse, para que a democracia fosse conquistada, e nós temos que homenagear os que morreram, os que combateram, lutaram e morreram, para nós chegarmos a estar vivos hoje. Eu faço um apelo para que a gente bote o sectarismo de lado e una cada vez mais gente nessa luta, porque para fazer todo esse programa que o Paulinho Vanucchi traçou aqui, e o que você está pretendendo fazer ainda esse ano e outros, né, porque eu acho que o negócio vai durar mais de um ano, vai para o Araguaia agora, vai não sei para onde, tudo tem que ser acompanhado de muita gente. Eu acho que algumas pessoas têm disponibilidade, e às vezes elas não vão porque elas não sabem, porque elas não recebem um aviso a tempo, não é? Mas eu acho que a gente tem que mobilizar todos, homens e mulheres, e principalmente os jovens. Para mim, a juventude hoje vai se orgulhar muito de ser jovem no país como o Brasil, de ajudar a construir mais e melhor essa nação, na medida que ela se orgulhar daqueles que lutaram por ela. Companheiro Nilmário, com a palavra. Boa tarde, pessoal. E boa tarde. Queria cumprimentar todos, amigos, amigas, a mesa. E todo mundo é mesa, né? Aqui só tem gente importante. Mas eu vou falar amanhã, né, Nelson? Amanhã, 11 horas, não é isso? E vou falar sobre o papel do Congresso na luta pela anistia ao longo do tempo, pensando no que vai vir pela frente, não no passado, né? Então, peguei lá o livro, aqueles 2 livrões da anistia que o Congresso publicou, recuperando toda aquela história, os debates, o projeto do MDB, o projeto da Arena, o MDB dividido, gente boa da Arena também que se posicionou, mas o mais interessante ali é mostrar que o Brasil estava polarizado pela luta da anistia. A anistia tinha virado um movimento social no país. Ou seja, tinha ultrapassado a luta de pequenos grupos, né? A gente sabe como iniciou. Eu que lido com direitos humanos há muito tempo, para mim está muito claro que direitos humanos surgiu no Brasil vinculado à anistia, vinculado à luta contra a ditadura. Antes da anistia, tinha aparecido, assim, lá em 56, Bilac Pinto fez um projeto criando o CDDPH, Conselho de Direito de Defesa da Pessoa Humana. Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana. E, em 56, a lei foi aprovada, quando foi sancionada pelo João Goulart, foi 15 dias antes do golpe militar, dia 15 de março. Então, não chegou nem a vigorar. E depois, quando foi instalado pelo Costa e Silva, foi 40 dias antes do AI-5, que enterrou de novo. Então, quer dizer, direitos humanos no Brasil não era nada, tinha significado nenhum.
Ele surgiu durante a ditadura, as famílias, as mulheres corajosas, mulheres sem medo, organizaram um movimento feminino, em descrédito, ninguém ligava para isso, ninguém achava que ia gerar o que gerou. A importância que passou a adquirir no país. Depois, virou CBA, quando não ficou só mulheres, e quando chegou lá em 79, era uma coisa espetacular. O presidente da comissão devia ser, não sei se era nem nascido, ou era um garotinho. Ele conhece pelo cinema, pelos livros, pelo documentário, mas foi realmente um dos momentos mais emocionantes da luta do povo brasileiro. Aí os artistas se envolveram, todos os artistas quanto é tendência, e inclusive ideologias, né? Os mais variados movimentos. A OAB tinha um papel maravilhoso, a ABI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, os sindicatos, as federações, as confederações, os movimentos de anistia, com toda a diferença que existia de vários partidos, e de várias demandas, se uniu também, de uma forma muito interessante. Claro, era uma ditadura, eu vou contar isso amanhã. Eles tinham conquistado a maioria à força, os biônicos, os senadores biônicos, né, o pacote de abril de 77, impôs regras que, quanto mais voto a oposição tivesse, menos deputados e senadores teriam, né, para preservar a maioria da arena, de qualquer forma. Então, é evidente que a anistia ficou longe do que nós queríamos, mas, realmente, a anistia que abriu a porta para democratizar o país. Depois dela, aí obrigatoriamente teve que vir a reorganização dos partidos, ao chegarem aqui, que as lideranças cortadas em 64, as pessoas saírem da clandestinidade, abrir as portas das prisões, ainda que em liberdade condicional. Então, ela foi o ponto alto do momento ali para caminhar, célere para... Depois veio a Constituinte, né? Depois da anistia, a coisa mais importante foi a Constituinte. E nós tivemos, viu, Nelson, eu acho que o tema é pertinente, o tema é totalmente pertinente, a relação entre democracia e anistia. Quer dizer, o avanço da anistia, sempre que a anistia avança, a democracia avança. E a democracia só avança se também a anistia avançar. Eu acho que a capacidade nossa, como a Clara falou, como o Paulo Vanucci falou, é de buscar, como o Paulo Abraão também falou aqui, é de buscar a agenda. Essa que é a inteligência da sociedade civil. Quando ela consegue descobrir em cada momento histórico qual que é o próximo passo, os próximos passos. Quais são as grandes tarefas que a história nos impõe, em torno das quais nos unimos. Que a gente se une assim, em torno de bandeiras. Aí a gente esquece o partido, esquece a classe social, esquece as diferenças passadas, presentes, e a gente se une em torno daquelas bandeiras. Então, acho que a tarefa desse encontro é essa. Vai ter outros encontros, eu estou sabendo, teve um congresso de presos políticos, eu sei que seminários vão ser realizados em vários lugares do país. A partir do convite para participar aqui, nós reunimos, João Marques está ali, companheiro lá de Minas também, nos reunimos lá, e vamos fazer um seminário, né, João? Fazer um seminário em Minas também, lá para poder ter a pauta nacional e estadual. Sei que já está marcado um seminário no Paraná, deve ter em outros lugares que eu não tenho conhecimento, né, claro. Eu acho que aí é isso aí, nós temos daqui até o 29 de agosto, que é o aniversário da anistia, 28 e 29, nós temos que fazer essa pauta, construir essa pauta comum, essa agenda, para a gente transformar de novo essa agenda numa luta do povo brasileiro. Ganhar os sindicatos, centrais sindicais, os estudantes, os artistas, a mídia, a sociedade civil, e entrar no Congresso, né? Quem diria que nós teríamos, por exemplo, em 95, reconhecimento pelo Estado dos mortos desaparecidos políticos? Isso era um assunto proibido, era um tabu no Brasil. Né? Já teve anistia, qualquer coisa que falasse depois da anistia, aquela anistia restrita, e a anistia tirada, a força envergonhada, que queríamos conseguir, conseguimos também. Por quê? Porque em 95, a questão dos desaparecidos e dos mortos pela ditadura e da tortura tinha virado de novo a bandeira nacional. O Brasil queria isso. O que tinha de melhor no Brasil queria isso. Isso afetou o Congresso. A gente só ganha quando consegue levar isso para o povo,
para as melhores cabeças do povo, os melhores corações do povo, e empolgar o Congresso também. Aí nossas lutas, nossa agenda, nosso projeto tornam-se realidade. Então, tivemos vários exemplos em nossa história recente, e, com certeza, com a experiência que todos têm aqui, com a bondade que tem no coração, com a história, com a trajetória de cada um, nós vamos conseguir, de novo, essa agenda que vai nos unificar e vai fazer a democracia avançar mais uma vez no Brasil. Obrigado. Companheiros, agora, nós vamos dando continuidade rapidinho. 2 minutos para o Maia, 2 minutos para o Varley e também se o companheiro, porque nós temos um documento aqui que nós precisamos ler esse documento. Companheiros, boa tarde. Hoje é um dia feliz para todos nós, porque a gente chegou a ter uma visão geral, através do que o ministro Vanucci falou aqui, Vanucci, de esses eventos que a companheira Clara escutou, são muitos, divulgando esse problema de direitos humanos. Quanto à comissão de anistia, o doutor Paulo fez uma anamnese geral de todos os setores de anistianos, faltando parece que 1 ou 2, e ele falou aqui na nossa presença que vai disparar isso daí, vai haver uma celeridade muito grande, que isso nos deixa muito nervosos como presidente de associação. Eu tenho um anistiano, doutor Paulo, que tem 85 anos, que telefona cobrando, telefona de madrugada, ele liga 2 horas da manhã, não sabe que hora é. E a gente repassa isso para o senhor. Eu entendo que a sua pauta está tão grande, como eu falei há pouco, como a do ministro Vanucci. Esse ano vai ser um ano feliz, eu acho que vai ser um ano de muito progresso na luta pela anistia. O ministro fez referência ao deputado que começou a luta pelos direitos humanos. E teve um companheiro, que por sinal é sócio da CIMAR, que botou aqui, Maia, no seu pronunciamento, fale que os anistianos, de ontem nós fizemos isso aqui com a imprensa, não estão recebendo indenizações, e sim salários que não recebemos. Ontem a imprensa estava aqui, conversando com todos nós aqui, e nós defendemos muito, inclusive, a comissão de anistia, porque, nesse afã de acertar, a gente, às vezes, se autocritica. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa tarde. O companheiro Maia é presidente da ACEMAR. O companheiro Varley, presidente da Federação. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Cachoeira, sou representante da Amafabra, que é uma entidade de cabos da aeronáutica e marinheiros. Para mim foi uma honra o Nelson ter confiado o nosso nome. Tá? Nós estamos começando agora, estamos engateando, e nos convidou e nós aceitamos para participar desse evento. Né? Eu quero falar também em nome dos companheiros que não puderam vir aqui, que é o caso do João Guimarães Santana, da AMPRA, que está com a esposa doente, e também à noite ele deve ir para Brasília. Né? Do nosso companheiro Porfírio, Raimundo Porfírio, que também está com um problema muito sério de doença, e não pôde vir também. Tá? Só agradecer e endossar as palavras do Maia com relação à comissão de anistia. Né? O pessoal cobra da gente. Acho que nós somos culpados, que nós não vamos atrás dos problemas deles. São problemas particulares. Eu sempre falo para os companheiros que os problemas têm que ser no geral, tá? Não podemos fazer a coisa de forma particular, mas, na maneira do possível, até prometi para um companheiro aqui, e eu gostaria que o doutor Paulo Abrão confirmasse, que já foi dito lá em Brasília, se eventualmente alguma pessoa quisesse falar com ele, e dependendo da agenda dele, ele marcaria um encontro, ou uma agenda para essa pessoa falar com ele. Eu falei, olha, vamos falar com o Paulo Abrão, se é possível. Tá? Se for possível, você vai falar com ele. Isso depende da agenda dele. Era só o que eu tinha que falar para todos vocês. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos, né, e a todas. A companheira já me deu uma puxada aqui, tá? Antes eu não falo a todos. Eu, como presidente da Federação do Estado de São Paulo, eu só queria passar um informeio rápido, que nós criamos o Departamento dos Anistiados, devido ao nosso companheiro Diogo Baeza, né? O Diogo Baeza, que está aí,
desde o começo pedindo para nós na federação de nós criar esse departamento, e nós começamos a criar esse seminário junto com o nosso companheiro Nelson, aonde, na minha opinião e a opinião da nossa diretoria, da nossa federação, nós precisamos se unir. Todos os aposentados, todos os idosos, nós precisamos fazer uma força de mão dadas, todos nós. Por quê? Porque, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vê o movimento de Sem Terra. O movimento deles é impressionante, a organização que eles têm, o movimento que eles fazem, e eles conseguem, porque eles vão na luta, e vão para a rua, e voltam exigindo os seus direitos. Eles estão brigando por os direitos, e nós temos direitos adquiridos. A maioria dos aposentados pagou a aposentadoria, igual nós, né, das nossas aposentadorias. Para vocês terem uma ideia, recentemente, semana passada, quinta-feira, foi passado no Senado o fim do fator e a recomposição do mesmo percentual do salário mínimo, era em torno de 6 horas, e às 8 horas, na Globo, ela falou que o Congresso aprovou novo arrombo na Previdência. Olha só, novo rombo, porque derrubou o fator previdenciário e deu o reajuste que é nosso. Nós mandamos, em nome da federação, em nome da COBAP, repudiando essa matéria da Rede Globo, porque é mentira que a Previdência é falida, é mentira, nós já provamos isso. O próprio presidente da República reconheceu que a Previdência não é falida. Agora, um jornal, né, a Rede Globo, sai na imprensa falando que a Previdência é falida. Olha aí, só para vocês verem. Agora, companheiros e companheiras aqui presentes, se nós se unir, para vocês terem uma base aqui no estado de São Paulo, só de aposentados e pensionistas, nós estamos chegando a 6 milhões. Falta a união nossa. Só isso falta. A união para a gente conseguir. Nós conseguimos um julgamento perfeito. Vocês lembram, agora, recentemente, das pensionistas, que a própria companheira nossa lá, a ministra, votou contra as aposentadas, contra as pensionistas? Nós perdimos por quê? Falta de movimento, falta da nossa união. Se nós não se unir, não adianta o Nelson, não adianta o Varley, não adianta os companheiros, se vocês não se unirem junto com nós. Se nós não sair, programar, fazer os eventos. Eu prometo para vocês, e já estou fazendo, estou pedindo em nome da Federação de São Paulo, para todas as federações do Brasil, criar o Departamento do Anistiado, para ajudar e estar junto com vocês. Tá? Isso é um compromisso que eu já tive com o Nelson e também com vocês agora. Mas nós precisamos de vocês junto com a gente, e vamos arregaçar as mangas e vamos voltar ao que vocês fizeram lá atrás. Vocês têm que voltar de novo na luta junto com nós, e nós e vocês juntos, eu acredito que nós vamos conseguir tudo aquilo que nós queremos. Muito obrigado e um bom seminário. Bem, companheiros, dando continuidade, queria registrar a presença do companheiro Carlos Gilberto Pereira, o Carlão, né, Tortura Nunca Mais, e o Roca Aparecido da Silva, como o companheiro Paulo Vanucci se referiu ele várias vezes, mas eu leio aqui e não conseguia identificar ele. Tá? Bom, companheiros, nós temos um documento que nós pretendemos ler rapidamente, que ele é fruto das discussões nossas e tem por objetivo sintetizar, de certa forma, o que a gente pensa aqui na questão da realização dos seminários e os problemas que a gente entende que se apresenta na Comissão de Anistia, que se apresenta em outros ministérios e tal, e que então nós vamos passar a ler esse documento. Ele está encabeçado,
O senhor ministro teve que se ausentar por conta do seu problema de saúde. O senhor presidente da Comissão Especial da Anistia do Ministério da Justiça, doutor Paulo Abão Pires, senhores representantes das organizações da sociedade civil, companheiras e companheiros anistiadas e anistiados, anistiandas e anistiandos e seus familiares, senhoras e senhores. A realização deste seminário, que agora começa, com o tema Democracia e Anistia, é um acontecimento histórico para as perseguidas e os perseguidos políticos, anistiandas e anistiandos, anistiadas e anistiados, por motivos que passaremos a explicitar. O primeiro motivo é que esse seminário Democracia e Anistia nos proporciona uma reflexão muito importante com relação à participação da sociedade organizada neste momento histórico que vivemos no Brasil. O segundo tema é o terceiro, nos oferece a oportunidade para o diálogo entre brasileiras e brasileiros que entregaram sua juventude, seu sonho, sua perspectiva social e realização profissional na luta de resistência contra todos os arbítrios da ditadura que se instalou no Brasil. O quarto é a oportunidade de discutir, mais uma vez, o significado do Instituto da Anistia Política e sua aplicação no Brasil. Esperamos que as resoluções aprovadas ao final sirvam para avançarmos na garantia e na efetividade dos direitos conquistados desde a primeira Lei da Anistia, 6.683, de 28 de agosto de 1979, até a Lei atual 10.559/2002. Este seminário é um passo importante para fortalecer nossa luta pela anistia ampla, geral e restrita, e que deve apontar questões essenciais que deverão ser tratadas por ocasião do Congresso Nacional, que será realizado em Brasília. Esperando, portanto, que esta iniciativa seja reproduzida em outros estados, com o objetivo não só de debater amplamente o papel da anistia política, mas também enfrentar o debate junto à sociedade brasileira no sentido do aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. O golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart, eleito democraticamente pelo povo, foi patrocinado por uma facção militar existente dentro das Forças Armadas, aliados com os interesses do governo norte-americano, na visão bipolar da luta pelo poder mundial na chamada Guerra Fria. Dentro dessa subordinação estratégica, surgiram concepções que, entre vários absurdos, consideravam o povo brasileiro como o principal inimigo interno, recomendavam às Forças Armadas um comportamento de força ocupante do próprio país. Daí a tortura aos prisioneiros políticos, uma questão de Estado, entre outros absurdos e medidas danosas, inclusive para a nossa própria integridade como nação. Vejamos o caso da Operação Condor. Com o desgaste do Estado de Direito instalado, em virtude de atrocidades cometidas contra o povo pelos usurpadores do poder político, e ainda com o surgimento do poder paralelo do Estado existente nas cavernas e no centro de repressão política, a sociedade se levantou na luta pela anistia ampla, geral e restrita. A anistia foi conquistada, foi fruto de um acordo da sociedade numa conjuntura adversa para as forças de resistência. Na época, o subproduto desse período discricionário resistiu estabelecer-se no plano da legalidade democrática e a restauração do Estado de Direito. Várias foram as manifestações de violência contra a sociedade, como os episódios da bomba do Rio Centro, nas bancas de jornais e contra os operários de Volta Redonda e outros. Continuaram resistindo num intratável espírito de corpo à conclusão do processo de democratização, hoje desassociável das Forças Armadas.
A facção militar presente nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que patrocinou o golpe militar de 1964, tinha entre seus participantes e apoiadores remanescentes dos levantes de Jacareacanga e Aragaça, os quais haviam sido anistiados e retornado às suas atividades profissionais na função e postos na corporação militar que pertencia. Mesmo após a anistia existente, até hoje, resistências não totalmente identificadas, mas que impedem a efetivação da anistia política nas Forças Armadas. Ultimamente, mais recentemente, temos assistido, lido, ouvido muita coisa publicada por certos setores da imprensa, alguns até comprometidos na época com os derrubadores da democracia, pois comprovadamente davam apoio logístico para os órgãos repressores, fornecendo os veículos veraneio, na quais muitos de nós aqui presentes fomos conduzidos pelos mesmos para os porões do DOPS do DOI-CODE, lá torturados com as máquinas de choques fornecidas por empresários também comprometidos. A anistia não é perdoar as perseguidas e os perseguidos políticos na época da ditadura. A anistia política é o Estado brasileiro, através de governos democráticos de direito, com base em legislações aprovadas pelo Congresso Nacional democraticamente eleito, pedir perdão pelos crimes cometidos em nome do Estado contra as pessoas que ousaram dizer não à ditadura. Falar da anistia, priorizando apenas um ou outro dos direitos dela decorrente, é uma tentativa de desviar a atenção da questão principal, que é a anistia política propriamente dita e todos os direitos decorrentes previstos em lei. O golpe militar de 1964 produziu um enorme prejuízo não só ao cidadão perseguido, mas também a todo o povo brasileiro na área da educação, da cultura, da saúde, da previdência social e da economia como um todo. Temos também o direito de saber qual é o tamanho do prejuízo que os usurpadores do poder de 1964 deram ao nosso país em todos os campos. Falar da anistia tem que se falar da ditadura, cuja existência só era possível graças à atuação dos mais de 200 mil agentes repressores instalados em órgãos do governo, inclusive no Itamaraty. Agentes que denunciaram, prenderam, torturaram e até mataram, e que foram anistiados, ganharam promoções nos seus postos de trabalho. Alguns, até hoje, continuam nas fileiras das corporações a que pertenciam. Quando os perseguidos, para obter anistia, têm que comprovar perseguição, vínculo empregatício, prisão, tortura, sequela, processo, tempo de perseguição, ou seja, tem que comprovar a marca da bota do ditador. Até hoje estamos nos arquivos do Infoseg, juntamente com os criminosos comuns. Muitos de nós já enfrentamos problemas, constrangimentos por parte disso, pois no órgão continuam as informações sobre os perseguidos políticos. Alguns de nós até com mandato de prisão ainda constando. A anistia tem avançado, toda vez que, de forma coletiva, acordada, mobilizamos o Congresso Nacional. E ele responde com competência o seu papel no Estado democrático, promulgando leis, criando mecanismos para fiscalizar a aplicação da lei, como agora ocorre com a Comissão Especial de Anistia, constituída pelo presidente da Câmara Federal, o deputado Arlindo Chinaglia. Muita coisa ainda precisa ser trabalhada no Congresso Nacional, no sentido de atingirmos a plenitude democrática. Os familiares dos desaparecidos políticos têm o direito de enterrar seus filhos. A sociedade tem o direito à memória e à verdade. Os que cometeram os crimes contra os direitos humanos precisam ser penalizados, como determinam as convenções internacionais. A plenitude do Estado de Direito só será possível quando os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, estiverem comprometidos verdadeiramente com o povo. Ainda estamos na construção desse sonho.
A Lei 10.559, aprovada pelo Congresso Nacional, que regulamenta o artigo 8º das disposições constitucionais, proporciona à sociedade a oportunidade de medir o prejuízo causado pela ditadura aos perseguidos políticos e, consequentemente, ao Estado outrora. Com a aposentadoria excepcional, isso não era possível, pois os anistiados estavam pulverizados aos órgãos que pertenciam. Ela dá transparência o que aconteceu com os perseguidos. Com a criação da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, aos poucos o perseguido foi tendo seu direito reconhecido pelo Estado e a reparação pelos prejuízos sofridos atendidos. No entanto, aquilo que se tinha como líquido e certo, não bem assim, que muitas vezes vem ocorrendo em alguns casos ultimamente. Temos verificado que tem ocorrido contradições nos julgamentos, em decisões proferidas. Uma nos chama a atenção, que é aquela que, para casos idênticos, semelhantes, ocorrem, muitas vezes, resultados diferentes, ensejando aos requerentes recursos das decisões, as quais demora mais de 2 anos, para que tenha idade avançada e a saúde debilitada é uma eternidade. Outra preocupação reside no fato de, muitas vezes, o enfoque da comissão, por ocasião do julgamento, é apenas do pedido do requerente, não levando em conta a história da vida do cidadão requerente, do perseguido, como o mesmo sobreviveu. Isso proporciona, muitas vezes, equívoco no resultado proferido. Alertamos para os chamados julgamentos em blocos. Situações diferentes, muitas vezes, podem ser tratadas como iguais, ocasionando distorções que a legislação não permite. Observamos também que, em alguns casos, a dúvida do conselheiro ou o excesso do zelo do mesmo quanto ao direito prejudica o perseguido em benefício do Estado, ou seja, não se faz justiça. O anistiando continua sendo perseguido pelo Estado. Finalmente, nos últimos dias, observamos 2 acontecimentos na Comissão de Anistia que nos chamam a atenção e nos deixa perplexo e apreensivo com relação ao futuro da decisão da comissão, futuras decisões da comissão. É o caso da anistianda Maria Augusta Carneiro Ribeiro, que teve seu anistia revisto a pedido do Tribunal de Contas da União. Seu processo de anistia pelo plenário atual da Comissão de Anistia e seus direitos reduzidos. O Tribunal de Contas tem a atribuição de analisar e julgar apenas a eventual ilegalidade das decisões por parte da Comissão de Anistia, mas não é competência do Tribunal de Contas exigir modificação de decisões de mérito da Comissão de Anistia devidamente fundamentadas. Acatar a exigência do Tribunal de Contas, na nossa opinião, a comissão errou. Abrir mão do seu direito estabelecido em lei de analisar e decidir de forma fundamentada sobre a concessão da condição de anistiada político e os direitos dela decorrente, é um precedente que nós, anistiados, não podemos aceitar. Ao acatar a exigência do Tribunal de Contas, ao nosso ver, a comissão errou e poderá colocar em dúvida outras decisões proferidas. Por último, acontecimentos e decisões recentes, a comissão, sem muito discutir cada caso, aplicou decisão única para casos diferentes, exatamente o inverso do que vinha acontecendo até então. Consideramos muito importante e positiva para a instituição Anistia a iniciativa do Dr. Paulo Abrão, no projeto da Caravana de Anistia, que ora se realiza. Ficamos sinceramente gratos à iniciativa, permite à sociedade conhecer o trabalho importante para a democracia, desenvolvida pela comissão e seus membros. Resgata na memória da sociedade um período que alguns ainda insistem em deformar ou apagar. Nestes dias em que vamos estar reunidos, esperamos de todos os companheiros e companheiras empenho em produzir elementos que possam nos ajudar a contribuir junto ao Ministério da Justiça e à Comissão de Anistia, Ministério do Planejamento, Ministério da Defesa e Congresso Nacional, para a superação dos problemas que se arrasta hoje, quase há 30 anos depois. Para nós, os perseguidos,
a anistia ainda tem se constituído numa amarga espera. Muito obrigado a todos. E nós vamos dar a palavra para o doutor Paulo. Tá bom.